Pessoal, eu acabei de dar o start aqui na gravação, tá? Deixa eu compartilhar nossa tela. Pessoal, tava dando uma olhada aqui onde que a gente parou, né? Então, a gente na aula passada, né, até pedi aí para a Letícia compartilhar com vocês o esquema 2 aí, né, da atividade 2, tá? O esquema no cadicimo, tá? É, e eu até, geralmente, eu coloco a partida direta. Se eu não me engano, eu pedi para ela colocar dois esquemas. Foi isso mesmo, ó. Foi a partida direta, que foi assunto lá do questionário da atividade um, tá? E a partida direta com reversão, que foi assunto, né? Lá da aula passada, tá? E já está disponível aqui no Cadicimo. Agora, de hoje, a gente vai continuar aí os esquemas, né, até finalizar os quatro, porém, depois, adicionalmente, né, eu vou falar de soft starter, de CLP, geralmente com CLP puro, com soft starter, aí esse CLP puro, ele é bem conhecido aí pelo pessoal aí da elétrica e da Siemens, né, o pessoal chama de relé, ele tem uma interfacezinha, é da Logo, um soft starter e que é um CLP dedicado, né? E o inversor de frequência. Então, fora o que já está dentro do plano aí do EAD, né? Eu vou também mostrar a parte de simulação que vocês só veem geralmente no presencial, tá? Vamos lá, pessoal. Então, retornando aqui a contexto aqui da atividade 2, né? Você está simulando como se você fosse um funcionário lá da Transol ou da Eletroenergia, né? E você tem que fazer a instalação. Você pega lá o projeto, né? Aí tem muitos projetos, principalmente de industrial, né? Para você fazer a instalação, né? De um quadro de comando ali para uma linha de produção específica, né? Eu até citei ali da Britago, por exemplo, né? A linha de produção ali, eles fazem o beneficiamento ali da Brita, né, nos vários números, né, tem a número zero, número um, número 2, número 3, né, e para cada processo produtivo, ele é como um projeto, né, ou seja, ele é específico e ele é dedicado àquela instalação. Por exemplo, eu lembro que uma vez eu acompanhei o pessoal lá do escritório, numa fabricante aí de alimentos, a Velha Alimentos, né, que fica ali em Aparecida de Goiânia. Então, eu sei que ela faz de tudo. Hoje em dia, se eu não me engano, é aqueles Missi Miojo, é suco, né, é suco aqueles pó para suco, aqueles que acho que é de 2 litros, né, que tem ele é bem maior, né? Então, são vários produtos, e para cada produto, o processo produtivo ele tem uma especificidade, ou seja, tem uma quantidade de máquinas. Por exemplo, numa fábrica que faz ali na Ferrobras, né? Faz dobra de chapa, né, para construir telhados metálicos. Daí você tem o perfil das chapas. Por exemplo, tem uma que o perfil ele é assim, ó, todo recortadinho. Aí esse processo pode ser, né, vamos dizer assim,
uma manufatura através de uma máquina, ou seja, um operador ali com a máquina, ou então uma maquinofatura com um processo automatizado, né? Aí passa, aí geralmente esse perfil aqui, ele para dar esse ângulo reto aqui, né? Ele pega a chapa aqui, né? A chapa vem, por exemplo, aqui vem lisa, né? Aí passa por um processo aqui, aí ele dobra essa primeira parte, né? Aí depois dobra a segunda parte, ou então ele passa em cima de uma matriz, né? Tem um que ele vem aqui na esteira, né? Vai passando na esteira e dependendo do o local onde ele está na esteira, aí essa chapa lisa ela vai se transformando o quê? Numa chapa estriada que vai ser um telhado aí, por exemplo, né? Aí tem umas, não, que ela vem aqui na esteira, aí desce uma matriz de aço aqui, né? E ela já tem, por exemplo, o perfil, né? Vamos dizer assim, o gabarito desse telhado aqui, né? Já tem um design, vamos dizer assim. Aí você simplesmente, a chapa vem aqui, ela desce e ela já vai ficar com esse formato aqui. Então, todo processo aí produtivo, por exemplo, ali no arroz cristal, a parte, eles utilizam bastante estatística, né? Porque eles calculam o chamado desvio padrão, né? O desvio padrão lá nos estudos de estatística. Infelizmente, eu acho que no segundo grau, até na escola particular onde eu estudei, eles passaram longe. Mas ainda bem, né, que lá na engenharia a gente tinha um laboratório lá de mecânica, né? Um dos primeiros estudos que a gente fez, né, além de estudar mecânica, foi de estatística, né? Como que o profissional do laboratório ou eu posso dizer que um laboratório também é o chão de fábrica ali, né? Na parte quando você está concebendo os equipamentos, né? Concebendo como que vai ser o processo produtivo, se tem uma matriz aqui que ela vai literalmente distorcer essa chapa ali, né, para fazer o formato. Pode ser que esse metal aqui, a liga metálica que está nele aqui, ela, na hora que ela faça essa dobra, ela fure esse metal. Então, é necessário colocar um processo que a chapa lisa vai passando e vai fazendo uma dobra. Eu preciso pegar essa chapa aqui e fazer, sei lá, a, a carcaça aqui, ó, de um tubulão, né? Um tubulão, geralmente para o pessoal aí da engenharia mecânica, engenharia civil, basicamente como se fosse que antigamente tinha as latas de óleo, né? É como se fosse uma lata, né? Só que em tamanho gigantesco. Aí esse tubulão, você pode fazer várias coisas com ele, né? Por exemplo, ele pode ser construído pela dobra, a dobra da chapa, depois o pessoal vem aqui e faz a solda, né? Ele pode ser construído, desculpa, gente, pode ser construído você vai fazendo um corte, né, numa máquina a plasma e os vários pedaços, depois você solda. Desculpa, gente, é porque o frio aqui tá travando aqui. Então, assim, dependendo do processo de construção, processo fabril aqui, né? Aí esse tubulão eu posso utilizar ele como uma estrutura em que eu vou colocar ali, vamos supor, numa profundidade ali no mar de, sei lá, 20 metros, né? Aí esse tubulão, ele vai cobrir os 20 metros ali de profundidade e daí eu vou descer o concreto aqui, vou deixar o concreto resfriar. Tem um concreto chamado concreto de resfriagem rápida, né? É uma forma, né? Ele vai ser uma forma ali para eu fazer a base, o pilar, para justamente eu conseguir colocar depois aqui o pé de uma ponte. Então, dependendo do tipo do insumo que eu vou construindo, o processo fabril ali, né? Eu tenho que literalmente projetar
esse processo propriamente dito. Aí você lá no, você pega lá o memorial descritivo, né? Geralmente no memorial descritivo. Deixa eu pegar um exemplo aqui, já dando spoiler aqui. Vou pegar aqui o memorial, gente. Ah, tá aqui. Peguei um memorial descritivo aqui de um projeto aqui. E lembrando, quando a gente chegar na parte lá de projeto industrial, né, tem o design, obviamente, né, que a empresa, a múltipla engenharia lá do. Eu tenho um colega aí que é dono dessa empresa. Bom, eu acho que ele ainda é dono. O memorial descritivo, basicamente, você vai, né, colocar aqui o nome da empresa, o proprietário, né, o cliente aqui. Nesse caso aqui era a JC Distribuição, né? E daí você, deixa eu ver se tem aqui o cálculo do quadro de carga. Ó, aqui, ó. Tem memorial descritivo, por exemplo, em indústria, né, que ele é mais dedicado. Além de você colocar no projeto os cálculos, você vai, né, também pôr no memorial descritivo tudo que você precisa e também com, dependendo às vezes lista de material, né, se for o caso, mas basicamente o memorial descritivo ele é um resumo do que tem lá no projeto, né? Deixa eu pegar o projeto, uma planta aqui. Tem aqui o exemplo de uma das folhas aqui de projeto, né? Do projeto elétrico. Aqui tem um galpão lá isso aqui acho que é parte, ó, vestiários, conveniência, refeitório, cozinha, a guarita lá da JC, né? Então você tem várias pranchas aqui, ó, mostrando o projeto, mostrando, por exemplo, o quadro de cargas, né, esse quadro de luz e força, né, QDLF, dessa área aqui de abastecimento, né, acho que é se eu não me engano, acho que aqui é do tanque do grupo motor gerador, tem também dos tanques, como eles têm vários caminhões, né? Então, dependendo, às vezes a empresa ela tem uma parte ali de abastecimento próprio ali, ou então tem um convênio, uma construtora que eu já trabalhei, a gente tinha um convênio com um posto que ficava próximo lá à construtora e aí, toda e qualquer, né, vez que a gente precisava abastecer o carro, a gente só anotava lá no odômetro a quilometragem e que estava abastecendo. Aí, geralmente, a gente já, já completava o tanque, né? Dependendo aí da situação. Então, vamos pegar aqui, ó. Isso aqui é um diagrama de comando, ó. Está vendo que tem um botão aqui, ó, se não me falha a memória, isso daqui era para. Isso aqui tá falando que é iluminação. Isso aqui é para o galpão lá fora, né? Tanto pro pessoal lá da administração, né? Acender e apagar essas luminárias na hora que quiser, né? Como se, né? Assim como a gente faz aí com um interruptor normal também com a fotocélula, né? Que é o caso. Aí a gente utiliza uma chave de três posições, né? Uma posição ligada na hora que a gente quer ligar, né? Uma posição ligada lá na fotocélula, ou seja, só de noite é que essa fotocélula ela vai fechar o circuito, né? Enquanto tem luz solar, você tem o circuito aberto, né? Ela vai estar desligada. E na terceira posição, para você desligar, vamos supor que está à noite,
mas eu preciso dar manutenção no quadro. E aí eu vou, obviamente, eu vou utilizar ali uma iluminação ali, uma lanterna, por exemplo, né? Mas eu preciso desligar porque eu vou dar manutenção e a prioridade, segundo lá a NR2, a NR12, a NR10, desculpa, eu tô com máquinas e equipamento na cabeça aqui. A NR10 é o quê? É a desenergização do circuito para você não só instalar, mas dar manutenção, né? Aí você vai colocar na terceira posição, que é a posição desligado, né? Ou seja, você tirou do manual, tirou do automático, que ele liga direto com a fotocélula, né? Aí você desliga justamente para você dar manutenção. E tem vários outros quadros aqui, ó, ainda inclusive até colocou um relé aqui, ó. Tem um relé aqui do contator aqui, né, para fazer esse comando. Se não me falha a memória, tinha também para ar-condicionado, tinha muito ar-condicionado lá. Iluminação dos refletores lá do pátio da empresa lá, né, onde a parte ali onde os caminhões param e eles vão abastecer com os produtos ali, né? Basicamente a JC Distribuição é uma distribuidora aí, é um atacadista aí, né? De alimentos aí, né? Então, aí o que que aí eu pego esse projeto, pego o memorial descritivo e envio, né? Por exemplo, eu pego deixa eu ver se eu tenho de uma bomba de recalque, ver se eu acho aqui. Deixa eu ver, iluminação, lavador de caminhões. Vamos supor que eu tiver, vamos supor que isso aqui fosse da bomba de recalque, né, de incêndio, né, lá de combate, do sistema lá de combate a incêndio, ou do sistema lá do sprinkler, né, que é aquele chuveiro automático, né, se tiver incêndio. Então, eu vou pegar esse projeto, enviar, né, para a empresa aí que tá fazendo o serviço, né, por exemplo, a Eletrotransol, a Eletroenergia, por exemplo, eu estou lembrando os nomes, assim, os mais rápidos aqui que eu lembro aqui de cabeça. Então, você vai enviar os projetos com os desenhos do diagrama. Às vezes, para facilitar, você envia a parte do memorial descritivo em que tem o cálculo, né? E toda a informação relevante, que no caso nosso daqui, né? É a folha de tarefa aqui, né? Da atividade 2, né? Aqui está falando atividade um, é da atividade 2. Então, na aula passada, a gente analisou esse daqui, né? Foi o partida direta com reversão. E na aula de hoje seria o partida estrela triângulo aqui, né? Então, é, qual que é a vantagem? Lembrando, a gente tem que lembrar o quê? Da perspectiva da máquina elétrica. A máquina elétrica, ela tem um comportamento especial. Lembra que eu falei lá na primeira aula, né? Ela tem a corrente de pico, né? A corrente de pico, não, desculpa. A corrente de partida, né? Corrente de partida só na máquina elétrica em modo motor, lá no transformador, é a corrente em rush que eles chamam, né? Mas aí quem cuida do transformador é a concessionária de energia, né? Já para a indústria, quem cuida é o pessoal aí da indústria aí que dá manutenção, os projetistas, né, da corrente aí de partida. Então a gente tem que se precaver do comportamento anômalo da corrente de partida e criar uma estratégia. Basicamente, a estratégia da partida estrela-triângulo é por um determinado tempo, ou seja, a gente vai utilizar o quê? Um relé de tempo, né? Um relé de tempo por determinado tempo, né, contado aí no timer lá do relé, você vai dar a partida, né, com a tensão mais baixa. Daí, né, a estrela, isso daqui é um método mais antigo, é aquela história, né? Eu estou fazendo a montagem
sei lá, para o Arroz Cristal, sei lá, para a Heinz, né? É uma empresa grande, é uma empresa gigantesca. Então lá, talvez o investimento de alguns quadros ou de todos eles, né, de você utilizar um inversor de frequência, faz mais sentido, porque eles não querem perder tempo, né, montando chave compensadora, uma partida estrela triângulo, né, ou seja, um método mais clássico. A empresa tem um poder aquisitivo maior, obviamente ela vai utilizar ou uma soft starter ou então um inversor de frequência, né? Agora, quando não faz sentido para a empresa, uma empresa pequena, tem pouco recurso, ou até mesmo uma empresa grande, até mesmo, eu vou utilizar um motor elétrico ali que ele não é, ele tem uma potência alta, mas a carga dele, né, a carga dele não é tão alta que justifique eu colocar um inversor de frequência, né? Gastar, sei lá, por um de 3 CV, acho que a última vez que eu vi estava uns 3.000 conto, né? Então, mas era um Solar Drive, né? Mas é nessa faixa aí. Então, assim, gastar esse dinheirama, né? Mesmo que a empresa é grande, né? Só para um mero motor ali que talvez daqui a um tempo você vai mudar ele, né? Então, eu vou utilizar uma estratégia clássica aqui, que no caso é estrela triângulo. É por um determinado tempo, uma tensão menor. Consequentemente, com essa tensão menor, eu vou ter uma corrente menor. Lembra que eu mostrei? Eu acho que eu mostrei, viu? Se eu não, vocês me avisam aí, tá? O circuito resistivo, ou seja, se eu tiver o equipamento resistivo, eu vou ter a senoidal da tensão, né? Deixa eu pôr aqui o eixo do tempo. O eixo aqui, o valor. Ele pode ser tanto o valor da tensão quanto o valor da corrente, tá? Essa senoidal aqui, vamos mudar a cor, né? Para ficar. Essa senoidalzinha azul é o valor da tensão lá do motor, né? Por fase, né? Uma senoidal, fase A, duas, fase B, fase C, defasadas de 120 graus uma da outra aqui. Vamos olhar só nas perspectivas de uma fase. Aí, quando eu ligo um circuito resistivo, vai, nesse circuito aparecer, né, instantaneamente, deixa eu mudar a cor aqui, uma senoidal. Uma senoidal da corrente. A gente sabe que ela é distorcida, né? Tem a corrente de pico, depois ela volta ao normal, né? E ela vai ter o formato da senoidal aqui, né? Com a diferença da corrente aqui de pico. Beleza, né? Nada de novidade. Isso aqui é para um circuito resistivo. Agora, para um circuito, né, indutivo, que é uma máquina elétrica, né? Num motor aí é, essa tensão aqui, primeiro que ela vai dar uma transladada, ela vai se mover aqui, tá? A gente tem novamente a senoidal da tensão, que não vai acontecer nada, né? Ela vai continuar tendo a tensão RMS, que está mais ou menos aqui, a tensão de pico, né? Ok, tá? E aí a gente sabe que na hora que eu ligo, que eu dou a partida na máquina, tem a corrente de partida, né? Só que ela vai, né? Geralmente ela se desloca aí, né? Ou ela atrasa, dependendo se é indutivo, se é capacitivo, né? Ela atrasa ou adianta 90 graus. 90 graus vai dar mais ou menos aqui, né? Então, essa mesma senoidal aqui de corrente, geralmente a corrente é menor, por isso que a senoidal da corrente elétrica, ela tem um pico aqui, ó, o pico na parte que ela está invertendo o sentido, né? E na parte aqui do sentido direto, né? Um pico menor, porque ela é a corrente elétrica, né? Vai ter a corrente aqui de pico, ixi, virou uma figura geométrica.
É porque a inteligência artificial, ó, ela vai se mover aqui, ó, 90 graus, essa é uma característica. Então é como se a corrente, né? Eu estou alimentando o, o potencial elétrico aí da fase A, por exemplo, aí ela tem um atraso na geração de corrente elétrica na hora que eu fecho o circuito, né? Até aí nada de novidade, mas com o mesmo comportamento, né? Aí o objetivo da partida estrela-triângulo, né? Professor, o que que é isso mesmo, esse negócio de estrela-triângulo? Deixa eu pegar aqui um desenho da concessionária aqui. Se eu não me engano, acho que nessa 05 eu vou encontrar aqui. Fui lá nos desenhos. Ah, aqui, ó. Peguei um transformador. Deixa eu ver. Acho que ele deve estar lá em cima. Ah, aqui, ó. Isso daqui, ó, esse daqui é a simbologia, né? Aqui ele está mostrando a rede de distribuição, né? O 13.8 está vindo aqui, ó, na bucha do transformador. A gente tem aqui na verdade, isso aqui é um DPS, tá? Um supressor de surto, né? Ou para-raio de média tensão, tá? Daí você liga ele no borne onde é energizado, a parte de baixo ele é ligado no terra, né? Porque aí, normalmente, quando você não tem um surto, ou seja, um nível de tensão maior, a energia ela já vem direto aqui na bucha, depois converte para baixa tensão e continua indo lá para o cliente, né? Aí na hora que você tem um surto, antes de ter o surto, né? Esse aqui ele fica como se fosse um circuito normalmente aberto aqui, ó. Ixi, pior que aqui não dá para desenhar aqui não. Então aqui é normalmente aberto, tá? Ah, na hora que dá o surto, ele se torna normalmente fechado. Aí a energia, em vez de vir aqui queimar o transformador, queimar os equipamentos do cliente, ela desvia para cá, vai para a carcaça e é dissipada aqui na malha de aterramento, beleza? E aqui, ó, esse diagrama aqui, ele mostra ó, a chave fusível, né? A chave fusível que protege aqui, ó. Aqui não mostra, né? Mas isso aqui está claramente mostrando que tem chave fusível aqui, né? Aí eu tenho o lado da média tensão, né? Que está na ligação triângulo, né? E o lado da baixa tensão, que está na ligação aqui estrela, né? Aí basicamente a ligação triângulo aqui, ó, você tem só tensões, né? O pessoal chama de tensão de linha, né? Tensão de linha é a tensão entre uma fase e outra. Na configuração triângulo, não tem como eu ter tensão que o pessoal chama de fase, né? Ou a tensão monofásica, né? Então, no triângulo, eu tenho tensão de linha, ou seja, tensão entre fases, né? Por isso que o pessoal chama 13.8, porque a tensão 13.8 é a tensão entre a fase A e B do primário na rede de média tensão, né? É porque a tensão monofásica dele, né, a tensão de linha dele, ela é 7.965. Aí por isso que até por padrão, né, na hora que você faz a nomenclatura, você só coloca a tensão de linha ou a tensão bifásica, característica da ligação em triângulo. Aí da ligação em estrela, eu posso tanto ter a tensão de linha, né, que é entre fases, e a tensão de fase, né, que é a tensão monofásica para cada uma delas aqui. Então, e uma coisa interessante, só para vocês terem uma ideia, uma coisa interessante,
Lembra dessa fórmula que eu vou ter que desenhar desse outro lado aqui, né? Porque aqui está desenhando. Lembra da fórmula lá da potência, né? Potência é igual a tensão multiplicado pela corrente, tá? E daí, professor? Então, para um mesmo equipamento que eu tenho uma tensão, sei lá, de 4.000, não interessa o valor da potência dele, né? Eu sempre vou aplicar uma tensão nele, né? Seja uma tensão monofásica, se ele for monofásico, bifásico, se ele for bifásico, um motor elétrico trifásico, obviamente, se ele for trifásico aí, né? Então, eu aplico as tensões, né? Ou monofásica, ou bifásica, ou trifásica. E ele vai aparecer uma corrente elétrica. Aí, pessoal, agora eu vou falar um fato para vocês aqui, né? Não sei se eu já comentei, né? É porque a gente começou, foi lá no módulo 2, né? A gente não veio lá do módulo básico. Toda vez que você vê uma fórmula aqui, ó, seja aí da eletrotécnica, né? Seja da matemática e da física, o pessoal da física chama. Por que que eu falei que não importa a potência do equipamento? É porque matematicamente eu vou contar essa potência como uma constante. O pessoal lá da matemática chama de CTE. Aí o que resta da fórmula é o valor da tensão, né, e o valor da corrente. Então, cada equipamento, né, no caso desse motor aqui, eu vou ligar ele no circuito trifásico, né? Cada equipamento aqui, eu vou ter, né, a tensão dele, né, relacionada à trifásica e à corrente. Só que quando eu tenho a fórmula em si, né, a fórmula matemática, em que os dois fatores que podem variar, né, dependendo aqui do equipamento, né, eu posso ter uma variação de corrente aqui, beleza? Quando eu tenho esses dois valores aqui, ó, um multiplicado pelo outro, eu chamo essas duas variáveis de variáveis desculpa, inversamente proporcionais. O que quer dizer isso, professor? Para eu manter a constante, ou seja, a potência do equipamento, sei lá, de 5.000, 4.000 aqui, né? Eu tenho os dois valores que podem variar. Lembrando que se eu ligar ele no monofásico, se eu ligar ele no bifásico, se eu ligar ele no trifásico, vocês concordam que a senoidal aqui, ela é fixa, né? É óbvio que tem a tensão de pico, né? Mas vamos considerar só a tensão RMS. Essa tensão aqui também ela é constante. E daí, professor? E o que? Quando eu tenho as duas inversamente proporcional, essa daqui também é constante, quer dizer que para valores em que a tensão, por exemplo, é monofásica, vocês concordam que vai ser um valor menor, né? A tensão bifásica vai ser um valor maior. Então, no monofásico, eu tenho um valor X aqui, né? Já no bifásico, esse valor da tensão vai aumentar. Para o trifásico, ele vai aumentar novamente. Então, eu vou ter três valores constantes, né? Um constante para o monofásico, um para o bifásico e outro para o trifásico. Beleza. Sobrou agora para a corrente elétrica. Para ela equilibrar, para ter a mesma potência, né? Estou falando do equipamento genérico aqui, né? Eu chutei aqui um de 4.000 watts aí, né? Essa corrente elétrica, ela vai ter um comportamento. E esse comportamento, já que a fórmula ela é uma multiplicação, lembra que eu falei, ele é inverso e proporcional. Então quer dizer que quanto maior o valor da tensão que eu aplicar aqui, ele vai ter um comportamento inverso, ou seja, oposto ao valor da tensão. Então, para valores de maior tensão, eu vou ter o valor de menor corrente. Quer ver? Deixa eu até desenhar aqui essa fórmula aqui, ó. Fazer um rascunho aqui. Tô só chamando aqui o rascunho aqui. Eu não vou nem colocar ele transparente aqui, não. Eu já vou desenhar no próprio rascunho aqui, só para vocês entenderem o porquê, né?
Porque é fácil a gente decorar aqui esse diagrama aqui, tá, pessoal? Lembra, a potência, vixe, tá muito grosso aqui. Aí potência, né? Esse P aqui meu tá estranho, né? Potência é igual a tensão multiplicado pela corrente elétrica, né? Aí eu falei que a potência vai ser constante, né, para o equipamento lá, a carga lá da indústria, né? A tensão, ela vai variar, mas ela vai variar em conforme, né? Aí, por exemplo, aqui, ó, eu vou ter uma tensão monofásica aqui, ó. Eu vou ter um valor para tensão bifásica, duas fases aqui, né? Vou mover isso aqui daqui a pouco. E eu vou ter um outro valor aqui, ó, para tensão, né? Cada vez, quanto mais fases eu interligar, eu vou aumentar esse valor aqui. Então, eu tenho a tensão trifásica. Então, obviamente, a monofásica é o valor menor e a trifásica é o valor maior aqui. Aí, quando eu tenho essas duas parcelas aqui, uma multiplicando com a outra aqui, ó, né? Para o monofásico, que eu tenho já que ela é inverso e proporcional, para manter as constantes aqui, tanto da potência lá da indústria, né, lá a carga da indústria, né, tanto a tensão a que esse equipamento está ligado, né, eu vou ter três valores, né, eu vou ter o menor valor monofásico e o maior valor trifásico aqui. Então, para o menor valor de tensão, né, monofásico, eu vou ter o maior valor de corrente elétrica. Então, a corrente elétrica do monofásico, ela vai ser o maior valor. Isso é o que ia ser inverso e proporcional, tá? Então, para a tensão do bifásico, continua a corrente, ela vai ter a segunda maior elevação e a menor elevação, né, vai ser para o circuito trifásico. E o Kiko, professor? Não estou entendendo nada, mas calma, vocês vão chegar aqui no X da questão aqui, né? Então, ó, no que consiste a partida estrela triângulo aqui, né? Você primeiro aqui, ó, primeiro ela vai estar ligada aqui, ó. Deixa eu ver aqui deixa eu ver se primeiro o diagrama que eu tenho aqui, ó. Aí, novamente, vou fornecer o arquivo aqui para vocês. Deixa eu só abrir lá o. Ah, tá, é no outro aqui. Esse é estrela triângulo, isso mesmo. É, aqui eu acho que a nomenclatura aqui tá invertida aqui. Sumiu aqui. Eu vou usar a nomenclatura aqui do. Esse é o esquema que eu vou fornecer aqui para vocês, tá? Vocês vão ver que vai fazer todo sentido agora aqui. Então, toda vez você vê uma fórmula lá, né, da física que vocês vão utilizar no dia a dia aí, né, na eletrotécnica, em alguma aplicação,
Se ela for multiplicação nessas variáveis aí, por que que foi construída essa estratégia, né, de estrela triângulo aí? Então, no início aqui, ó, vamos rodar aqui a simulação. Deixa eu só mexer no zoom aqui, deixa eu ver. Fui muito, fui menos. Ah, agora aqui tá bom. Vou dar start aqui na simulação. Vou ligar o circuito de potência, ligar o circuito aqui de comando, tá? E aí eu vou dar a partida aqui, ó. Vocês vão ver aqui, ó. Pena que não, não tem como eu pausar aqui, eu acho. Eu dei a partida aqui, ó. Vocês viram que o primeiro, eu vou até fazer um print aqui, ó. Deixa eu ir de novo aqui, ó, o primeiro que liga aqui, ó, deixa eu dar o print. Demorei demais. Peraí. Não, melhor, ó. Eu tô garoteando aqui, ó. Vocês vão entender agora aqui, ó. Deixa eu pegar um novo aqui. Ó, ainda bem que foi antes de. Isso. Foi antes. Servir que no início aqui, ó. Antes do relé de tempo entrar, ó, aqui ele estava em 3 segundos aqui, ó, antes dele mudar a configuração. Então, basicamente, essa partida aqui, ela vai ter uma configuração, né? Um... Se vocês olharem aqui, ó, por exemplo, eu estou vendo com o circuito de potência aqui energizando, né? Energizando aqui o contator K1, esse aqui eu estou falando do desenho, tá? Lá no, na folha de tarefa, ele está com os nomes diferentes aqui. Pois eu até vou colocar no mesmo nome, né, para a gente conversar, que é a mesma, vamos dizer assim, a, a mesma lógica aqui, ó. Vocês estão vendo, ó, que liga o primeiro, né, eu dou o start aqui, né, ele liga o contator K1 aqui e liga o motor, ó. O motor, né, eu vou ver, acho que tá ativado aí o áudio aí. Vocês acham que tá o quê? Tá em estrela ou tá em triângulo aqui? Tá fechado em estrela e em triângulo. Ó, vem direto aí, ó. Por favor, não tropece um no outro aí, pode. Aí vem aqui, ó, o relé térmico, a Energisa aqui, ó. Contato um aqui, ó. Fez o fechamento aqui, ó. S- Vamos falar estratégia aqui, ó. Eu vou dar o start, um valor da maior tensão aqui, né? Eu vou fechar aqui com a tensão trifásica, porque eu vou ter um maior valor. Ixi, professor, mas um maior valor, mas em contrapartida, eu vou ter o maior valor, né? Vamos dizer assim, o máximo do valor de tensão no início da partida aqui, mas como as duas variáveis são inversamente proporcionais, eu vou ter o maior valor de tensão para o menor valor de corrente. Então, aquela corrente de pico, né? Lembrando lá da senoidal, né? Senoidal da tensão.
não faz nada, né? E a senoidal dá corrente. Eu sei que no motor vai estar deslocado, viu? Mas eu vou desenhar igualzinho aqui, né? Como se fosse resistivo, né? Para a gente entender aqui, ó. Aí tem a corrente de pico, né? E continua a senoidal aqui normal, né? Ela vai continuando ao longo aqui do ciclo, é com esse mesmo formato, esse mesmo pico, essa mesma corrente RMS aqui, né? O, o BO é aqui, ó, é na partida, a corrente de partida. Então, se eu fechar ele, né? Se eu fechar ele com a corrente, com a tensão, né, trifásica aqui, né, vamos dizer assim, o maior valor de tensão, eu vou iniciar com a menor corrente possível dele aqui. Então, com a menor corrente possível, vocês concordam? Vocês concordam que a corrente de partida aqui, ó, ela também vai ser menor. Vai ser dependendo no nível aqui, que ele não, ou o elo fusível, ou o disjuntor, dependendo se for na baixa tensão ali, né? Provavelmente é, né? Ele vai ter uma corrente de pico menor, ou seja, eu fecho com a tensão maior, vou ter uma corrente menor aqui, né? E E essa corrente menor aqui, ela vai também, consequentemente, vai ter uma corrente de pico menor. E ele, por esse tempo, né, 5 segundos aí, por exemplo, né, aí depende ali do, da quantidade de tempo que a gente precisa, né, ele vai iniciar a inércia ali, né, do motor ali, iniciar a partida ali, o giro, né, porque a gente sabe para ele sair, sair do estado de repouso, né, ele precisa de muita corrente para forçar, né, a força que sai das bobinas, né, para forçar o giro, né. Então ele vai ser a menor corrente possível, né, vai ser com um valor, o valor de tensão maior, aí como é inversamente proporcional, ele já inicia com o menor valor de corrente. Passados 5 segundos, o que que vai acontecer? Ele vai voltar, ele vai fechar em um outro, né, em uma outra configuração para ele voltar ao normal, né, voltar ao normal e ele, né, como ele já não vai ter mais corrente de pico, né, então esse motor vai continuar funcionando. Tem uma variação dessa técnica aqui, né? Que é a chave compensadora. Aí você coloca um transformador, aí você coloca a porcentagem ali, né? 40%, né? 60% ali do valor de tensão, justamente, né? Uma porcentagem ali, ele vai gerar uma corrente elétrica, né? Inversamente proporcional ali. Isso está ligado ao fechamento aqui, né? Aí vocês veem aqui, ó, eu deixei ele continuou ligado aqui, ó. Ó, isso aqui é no até o relé, tá vendo? Ó, que o relé já deu zero aqui, né? Então ele modificou o fechamento aqui, ó. Modificou o fechamento. Agora ele tá em estrela. Deixa eu olhar aqui. Isso mesmo, ele iniciou em triângulo aqui, ó, iniciou em triângulo, passou, aqui ele ainda estava em 3 segundos, né? Faltando 3 segundos aqui. Depois o contator aqui, o K3, ele abre e fecha o K2, aí ele sai do triângulo e vai para o estrela aqui, ó. Você tá vendo que o estrela, se a gente olhar nesse esquema aqui, ó. Aqui não dá, não é muito óbvio, né? Mas é porque lá no transformador, lá em cima dele,
Eu esqueci que eu não posso desenhar aqui. Em cima lá do transformador, ó, tá assim, ó, H1, H2, H3. Aí você tem as buchas aqui, né? E elas fechadas, né, em triângulo aqui, ó. Quer dizer, por exemplo, que a H1 vai estar interligado aqui com H2, né? Aqui o H1 com H3, né? Então aqui é H1, aqui é H2, aqui é H3, e ele tem esse fechamento aí com um maior valor de tensão aqui, né? E aí ele começa, né? Começa com. Onde é que tá o print aqui? Ah, tá aqui. Ele começa com fechamento em triângulo, né? E depois ele passa para o estrela aqui, que aí ele vai aumentar o valor da corrente, né? Só que como a gente passou da partida, então não interessa, não importa mais, né? Então ele vai continuar com a senoidal. O problema é no início do movimento, é evitar a corrente de partida, tá? E Aí pra gente. professor, Sim, pois não, pode falar aí. então ele parte em estrela e depois de 5 segundos ele vai para triângulo, pelo esquema ali. Aqui. Ele está em triângulo. Ele está fechado aqui, ó, nele mesmo. Aqui é o triângulo aqui, ó. E aí depois ele vai para estrela. Cadê? Aí aqui, ó, em triângulo ele está com um fechamento aqui, ó, na bobina, né? Que é vamos dizer assim, é o símbolozinho do triângulo lá, ó. Aí depois ele vai para a estrela aqui, ó, tá vendo que tá aberto aqui, ó, os contatos no K3 aqui, ó, abriu aqui, né? Aqui, onde você curta o circuito é o fechamento em triângulo, né? Aí aqui o fechamento que você deixa as fases livres aqui, né? Porque o motor é trifásico, né? Ele vai cada dois pares ali de enrolamento ele vai alimentar, né? E aqui aí por isso que ele fica aberto aqui, ó. Ele começa em triângulo e depois ele passa os 5 segundos, né? Ele vai para estrela. Mesmo. Aí, para a gente finalizar aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui a. Aí basicamente, aí lembra que eu falei lá na aula passada aqui, né? Basicamente, é a lista de material, você vai fazer a contabilização aqui, né? Contator, relé térmico, o que que precisa, né? E as etapas, né? Sempre a etapa de montagem e a etapa de teste. Aqui para o segundo aqui, ó, eu tinha até desenhado aqui para outra aula, né? Então, ó, nós temos o contator, né, que é o K1, K2 e K3, o relé térmico, aí o pessoal lá que vai fazer a montagem, né, ele faz esse quantitativo aqui de material, dependendo se couber lá no projeto, no memorial descritivo, aí você coloca esses diagramas aqui, né, quando é um projeto grande aí, né, ou então o pessoal simplesmente olha lá no projeto, né? O botão, né, o normalmente fechado, né, o normalmente aberto, né, para você fazer o, o aberto aqui é para você fazer a ligação, o fechado é para você desligar o circuito, né? E nesse caso aqui utilizou o temporizador. Pessoal, espera só um pouquinho aqui, porque senão eu esqueço aqui, já que a gente finaliza aqui. Eu vi aqui que deu 22 horas. Antes que eu esqueça aqui, porque senão
Pô, essas aulas são boas demais, se emociona. Se você não olha a hora, se você não vê a hora, quando você vê, tá. Uma vez eu dando treinamento, foi na época da pandemia, eu estava dando treinamento de casa, né? Quando eu vi, já estava dando quase meia-noite. A gente conversando lá, verificando, né, sobre as regras aí, né, segurança do trabalho e tal. Quando eu percebi, já estava dando meia-noite. Já o tanto que é assunto, né? Deixa eu voltar aqui e compartilhar. Então, aí nesse caso aqui, ó, foi utilizado, né, um temporizador justamente para ele mudar da configuração triângulo e para a configuração estrela, né? E aí toda montagem aqui, né? É igual eu falei, toda a APR, né? Análise preliminar de risco, ela tem a etapa de montagem, né? A etapa que o funcionário lá da Eletrotransol, da Eletroenergia, ele vai pegar esse diagrama, ele vai instalar ele. Tem muitos alunos ali do IB, por exemplo, né? Onde de vez em quando eu ministro aula presencial, né? Eu tenho alguns alunos que eles fazem estágio lá na Transol ou na Eletroenergia, tem a AGEL também, né? Aí basicamente é esse o trabalho que eles fazem lá, né? Até uma vez eu estava ministrando aula e falou, professor, eu faço exatamente isso lá. Eu pego o projeto lá do cliente, né? Faço lá análise preliminar de risco, vejo lá o quantitativo de material, né? Aí tem um formulário, né? E daí eu pego, coloco lá na bancada e vou fazendo a montagem do quadro, né? Para quando chegar lá na obra, né? Chegar no local, você só literalmente instala o quadro. Dependendo do tipo de instalação, você vai ter que fazer lá no cliente, mas basicamente, né? As pré-instalações você faz lá na empresa aí, na empresa que você trabalha, né? Lá no laboratório e que contratou, né, a AGEL, a Eletroenergia ou a Transol para você fazer essa montagem, né? Então, o risco, basicamente, na montagem, né, você se cortar aí, né, com as ferramentas e na hora do teste é você, né, ligar lá. Tem empresas que têm um equipamento, não sei se já ouviram falar, chama giga de teste, mas aí é só para equipamento eletrônico, né? Aí a giga de teste, ela evita de você. Geralmente, quem criou isso foram os japoneses, os chineses, né? É o pessoal lá de Taiwan, né? A giga de teste, ela já vem com todas as ponteiras para verificar a tensão, verificar a corrente. Aí, com uma única, a giga de teste, ela desce lá no equipamento, né? Ela já vem com as ponteiras, acopla, ela já sabe tensão, já sabe corrente, já sabe valor de resistência, caso seja esse o objetivo lá do teste, né? Ela já faz todo o teste necessário para aquele equipamento. Aí ele automatiza, né? Em vez de ser um profissional ali manualmente fazendo aquilo, né? Você tem um operador ali da giga de teste. Se der um problema, o operador vai ali ver o que aconteceu ali naquele teste. Ou se falhar, né? Aí ele passa para uma pessoa mesmo, né? A giga de teste viu que ele não está verificando o valor da resistência. Pode ser que a resistência esteja queimada, né? Então, aí ele já a linha de produção, sei lá, passa para a esquerda, né? Aí o que está liberado vai para a direita e por aí vai, tá? Então, basicamente é isso, é você contabilizar, entender o, a ligação aqui, né? A ligação do esquema e fazer o quantitativo de materiais e a APR, né? Análise preliminar de risco, antes de você se expor ao risco, antes de você se expor ao risco de montar e antes de você se expor ao risco de testar, né? Que basicamente é a eletrocução aí, que é o risco. Beleza? Então, até amanhã, pessoal, vai estar disponível para vocês esse material extra, né? E a gravação da web de hoje, tá bom? Tem mais alguma dúvida aí, pessoal? Não? Então vou parar aqui a gravação de hoje.